Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ler Gênesis capítulo 29. No capítulo 28 a gente viu Jacó indo para casa de seu tio Labão, né, lá em Padã-Arã. E a gente viu, né, o sonho que ele teve. A gente viu, né, o sonho que ele teve, a escada com anjos subindo e descendo. E a gente viu que essa é uma representação de Cristo, né? De que Cristo é a escada que nos liga até Deus. Aqui no capítulo 29 a gente vai ver o encontro de Jacó com Rebeca, a gente vai ver a proposta, o acordo que ele faz com o seu tio Labão para se casar com Rebeca, e a gente vai ver na parte final do capítulo o nascimento dos primeiros filhos de Jacó. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Gente, aqui essa terra, né, é na região de Harã, que é uma cidade importante na Síria, né, que depois que Abraão saiu lá de Ur dos Caldeus, na Babilônia, com toda a sua família, eles param nessa região, né, de Harã, e é onde o pai de Abraão morre. Olhou, e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores, e removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhes Jacó: Meus irmãos, de onde sois? Responderam: Somos de Harã. Perguntou-lhes: Conheceis a Labão, filho de Noar? Responderam: Conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: Está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: É ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Não o podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra do poço, da boca do poço, e lhes demos de beber. Então aqui a gente vê, né, que Jacó, ele chega, ele vê um poço, né, no campo, e ele vê várias ovelhas, né, com os pastores, e ele se achega para ter uma conversa com eles, né, para perguntar de onde eles eram, para realmente saber se ele estava no caminho certo, se já tinha chegado. E ele perguntou onde eles eram, eles falaram, né? Perguntou se ele conhecia Labão, e eles falaram que ele conhecia, e que Raquel, a filha de Labão, estava chegando aí com as ovelhas do pai. Então a gente vê que, e aqui também no versículo 7, a gente vê que os pastores, eles são preguiçosos, né? Eles ainda não era hora de se recolher, né? E Jacó, ele ficou meio que chocado, que eles já estavam lá todos parados, ao invés de levarem as ovelhas para pastar, né, nos campos verdejantes, né, provavelmente era a época em que as ovelhas comiam, enfim. E a gente vê que ele estava, e a gente vê, né, que ele ficou nessa expectativa de ver a Raquel. Não podemos. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmã de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Então aqui a gente vê, né, que ainda quando ele estava falando com eles, Raquel chega com as ovelhas, e realmente Jacó deve ter ficado frustrado, né, com os pastores, porque eles tinham que esperar todos chegarem para depois tirar a pedra para darem de beber para as ovelhas. Então ele ficou tão assim que ele mesmo foi lá e removeu a pedra, né, do poço, e deu água para beber para as ovelhas de Labão. E aqui a gente vê, né, que realmente demonstra que Jacó, ele foi tomado de uma grande emoção quando ele, ao encontrar Raquel, né, que realmente essa alegria foi o resultado da fé de que realmente Deus estaria abençoando, né, abençoou a sua viagem, porque ele chegou, ele conseguiu encontrar, né, a família do seu tio, e realmente parece ter sido amor à primeira vista, né, de Jacó com Raquel. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Então, gente, Jacó beijou a Raquel aqui no contexto de um gesto de cumprimento, né, entre parênteses.
E com certeza, né, Jacó ele estava ansioso, né, para chegar, para acompanhar a Raquel para casa do pai dela, para chegar, né, ver seu tio Labão, mas ele nem imaginava que ele ficaria ali vários anos, tá bom? Sem dúvida esse encontro, né, de Jacó com Raquel junto ao poço revela a providência divina cuidando de cada detalhe da história da redenção, tá bom? Que Deus levou Jacó diretamente, né, até a casa dos seus parentes lá em Harã, nada aconteceu, então Deus estava sempre por trás, né, estava sempre colocando a mão para que tudo acontecesse nessa história da redenção do homem. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o e beijou-o e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: de fato és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Então a gente vê aqui que Jacó ficou com Labão, né, nesse período de um mês, né, contou tudo o que aconteceu na sua viagem e ficou lá meio que hospedado na casa dele um mês, ajudando no que ele estava precisando, né, provavelmente no rebanho provavelmente olhando as ovelhas, cuidando das ovelhas. Depois disse Labão a Jacó: acaso por seres meu parente irás servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, né, os olhos fracos. Porém, Raquel era formosa, de porte e de semblante. Né? Olha que a diferença que Moisés descreve, né, uma e a outra. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então a gente vê que Jacó, né, ele não quis um salário, ele quis que ele trabalhasse 7 anos para pagar o dote, né, de Raquel, porque ele a amava profundamente e ele queria se casar com Raquel. Então isso foi o dote dele: eu vou trabalhar 7 anos para você e aí você me dá ela em casamento, né? Então a gente vê que essa foi uma das maiores histórias de amor de todas as épocas, né? E revelando que o namoro, o casamento é uma das maiores bênçãos que Deus dá para o homem, né? Então a gente vê que Jacó, ele, por amar profundamente a Raquel, ele faz isso, né? Ele faz esse acordo com o tio. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Então, que ele dá uma desculpa, né, do que ele fez. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó e se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Então a gente vê aqui que é realmente uma história do que você semeia, você colhe, né? Que aparentemente, aqui pelo menos na Bíblia, não nos mostra, né, Jacó refletindo o erro, né, a má conduta que ele havia tido com o seu pai, Isaac, com o seu irmão Esaú. E aqui ele realmente aprende, né, o que é ser a vítima da enganação, né? Que Deus realmente não deixa passar em branco os pecados e as fraquezas de seus filhos. Então,
Deus estava mostrando para ele, né, o mal do seu próprio pecado. Então a gente vê aqui, provavelmente Lia estava envolvida toda nessa história, né? Porque a Bíblia fala que ela só tinha olhos fracos, então provavelmente ela não era uma pessoa tão bonita e ela estava com medo de não conseguir casar, né? Então ela se envolve também nessa falcatrua toda aqui. E aqui, gente, na verdade, aqui no versículo 26, quando Labão dá desculpa, né, a gente vê que ele não é um homem honesto, né? Porque senão ele já teria avisado a Jacó antes de fazer. Ele falou assim, olha, eu não posso dar minha filha mais nova, porque aqui na minha terra a mais velha tem que casar primeiro. Mas, na verdade, ele só estava se importando com os valiosos serviços de Jacó, né? E, ironicamente, né, Jacó, ele engana seu pai Isaac e seu irmão Esaú por uma primogenitura, e agora ele é enganado, né, também por... ele também é enganado por essa coisa de primogenitura, né, de ter que casar primeiro a mais velha e depois a mais nova. E aqui, gente, esse comportamento também de Labão demonstra que ele realmente é um homem ganancioso e ele não se importava com o sentimento dos seus filhos, né, do seu sobrinho também. O que ele importava era com o serviço de Jacó, né? Então a atitude egoísta também de Labão fez com que realmente resultou em discórdia, né, na família de Jacó, fez com que as filhas ficassem guerreando uma com a outra, né, disputando uma com a outra, uma rivalidade, né, entre as irmãs, e fez com que Jacó também se casasse com duas mulheres, né, o que também Deus não gostava disso, né? E a história, né, ela é realmente repleta de tristeza, de favoritismo, de desapontamento, e realmente isso também acaba atingindo aos filhos, né? Também isso tudo acaba passando para os filhos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Rubem. Então aqui a gente vai ver que o significado dos nomes indicam o reconhecimento da ajuda e do conforto que Deus estava dando para Lia. Então Rubem significa, ela disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse, soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhes Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho. E disse, agora desta vez se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse, desta vez louvarei ao Senhor. E por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. Então a gente vê que ele deu à luz a 4 filhos, né? Rubem, Simeão, Levi e Judá. Aqui, gente, a gente vê, né, que é interessante que a providência de Deus, né, que ele concedeu a maioria dos filhos justamente a esposa que era mais desprezada, né, e a gente vê que a linhagem, né, inclusive Levi, que é a linhagem sacerdotal, né, de Israel, e Judá também, que é o patriarca da tribo, né, que pertencia à linhagem de Davi, né, que Davi vai vir dessa linhagem de Judá, e de que também Jesus veio também da linhagem de Judá, né? José e Maria também vinham da linhagem de Judá, né, de Davi, que é tudo ligado. Então aqui, apesar do cenário, né, ser de ganância, de inveja, de competição entre as irmãs, né, as tribos de Israel, elas são trazidas à existência. Então isso aqui, gente, não é para ilustrar, né, a depravação humana, essa mentira, essa enganação que tem, mas ilustra a soberania de Deus na história do homem. E o que a gente deve nos alegrar, gente, é que apesar dessa confusão do mundo, a gente tem que ter a certeza de que acima disso tudo reina o nosso Deus, né? Que ele é soberano e que ele é santo e ele está com a mão em tudo e que ele controla tudo, tá bom? Gente, esse é o capítulo 29, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.